Emprestar pode custar mais do que se imagina. À primeira vista, parece um gesto de generosidade, mas quantas vezes o dinheiro emprestado nunca voltou? Quantas amizades se desgastaram por causa de dívidas não pagas? Quantas pessoas se arrependeram de ajudar alguém que, depois, as decepcionou? O ato de emprestar, muitas vezes, se transforma em uma armadilha disfarçada de bondade, prejudicando tanto quem oferece quanto quem recebe. Há séculos, certas tradições reconheceram os riscos envolvidos e estabeleceram normas rigorosas sobre o que pode ou não ser emprestado. Existem 5 itens que, segundo essas diretrizes, nunca deveriam ser compartilhados dessa forma. Coincidentemente, são coisas que a maioria das pessoas empresta sem hesitar, e talvez seja por isso que algumas prosperam enquanto outras enfrentam dificuldades financeiras. A primeira regra e clara: nunca empreste dinheiro sem um acordo por escrito. Pode parecer desnecessário entre amigos ou familiares, mas a confiança não substitui a segurança de um documento. Um simples registro com o valor, a data e o prazo de devolução assinado por ambas as partes evita mal-entendidos e preserva relacionamentos. Sem isso, o esquecimento ou a má-fé podem transformar uma ajuda em um problema. Quem empresta sem comprovar esta, na verdade, convidando o prejuízo, a formalidade não e falta de confiança, mas sim um sinal de respeito mútuo. A segunda coisa que não deve ser emprestada e apropria a assinatura como garantia. Quando alguém pede para ser fiador de um empréstimo, de um aluguel ou de uma compra, está transferindo para outra pessoa a responsabilidade por uma dívida que não é dela. Na maioria dos casos, o fiador acaba arcando com o pagamento, pois, se o devedor principal tivesse condições, não precisaria de garantia. A história está cheia de exemplos de pessoas que perderam dinheiro e relacionamentos por terem se comprometido dessa forma. A solução é simples: se quiser ajudar, ofereça o valor diretamente, mas nunca assuma uma obrigação que não. E sua a terceira proibição diz respeito aos instrumentos de trabalho, ferramentas, equipamentos, computadores. Tudo aquilo que gera renda não deve ser emprestado. Para quem depende desses itens, eles representam um sustento. Para quem pede emprestado, são apenas objetos. Além disso, o risco de danos ou perdas é alto e o prejuízo recai sobre quem precisa deles para trabalhar. Se alguém precisa de uma ferramenta, a melhor opção é realizar o serviço para essa pessoa ou ajudá-la a adquirir o próprio equipamento, mas nunca abrir mão do que garante o próprio ganha-pau. A quarta regra, e a mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais ignorada: nunca conceda confiança sem antes verificar. A confiança é um recurso valioso, mas muitas pessoas a distribuem sem critério, acreditando em promessas vazias e oportunidades duvidosas. Quando se confia cegamente, perde-se a capacidade de filtrar o que é real do que é inventacal. Antes de acreditar em alguém ou em uma proposta, é preciso investigar, fazer perguntas e buscar referências. Não se trata de desconfiança, mas de prudência. Quem age assim evita prejuízos financeiros e decepções desnecessárias. Por fim, a quinta orientação e não emprestar tempo sem estabelecer limites claros. Um favor que deveria levar uma hora acaba consumindo o dia inteiro. Uma ajuda pontual se transforma em uma obrigação recorrente. Quando não se define prazos ou condições, a generosidade se torna um fardo. Tempo e um recurso finito, e quem não o administra com cuidado acaba se sobrecarregando. A solução é simples: ao oferecer ajuda, deixe claro até onde vai o compromisso. Assim, evita-se que a boa vontade se transforme em uma armadilha. O tempo e um bem vital. Quem o cede sem critério termina por esgotá-lo. Há aqueles que auxiliam, demonstram generosidade, mas estabelecem fronteiras precisas. Posso ajudar por uma hora, estou disponível apenas nesta terça-feira, isso posso fazer uma vez, não de forma recorrente. Esses limites não são egoísmo, mas necessidade, pois o tempo é ilimitado. Cada hora dedicada a alguém e uma hora subtraída da família, dos projetos pessoais ou do próprio crescimento. Quem diz sim a tudo, sem restrições, acaba envolvido em tarefas não planejadas, auxiliando pessoas que não retribuem e agindo sem direção. A sabedoria tradicional ensina que se deve ajudar o próximo, mas sem esquecer que cada um também é próximo de si mesmo. A partir de agora, ao ser solicitado, defina um limite antes de concordar. Quanto tempo, quantas vezes, até quando? Seja claro, firme e mantenha o combinado. Para resumir, 5 coisas que não devem ser emprestadas se o objetivo é construir prosperidade. Primeiro, dinheiro sem acordo por escrito. Relações se preservam quando as contas são transparentes, registre sempre. Segundo, a assinatura como garantia. A palavra não e um ativo negociável, recuse sempre. Terceiro, as ferramentas de trabalho. O que sustenta deve permanecer protegido. Quarto, a confiança sem verificação. Confie, mas confirme. Quinto, o tempo sem limites definidos. Estabeleça-os antes de ceder. Essas regras podem parecer rígidas, contrárias ao que se costuma ouvir sobre generosidade, confiança e doação incondicional. No entanto, basta observar as consequências: amizades arruinadas por questões financeiras,
Compromissos lamentados, horas desperdicadas com quem não as valoriza. A Tradical reconhece que a verdadeira generosidade tem contornos. Emprestar sem regras prejudica tanto quem oferece quanto quem recebe. Seja solidário, ajude, mas proteja-se. A sabedoria afirma que quem se respeita será respeitado, e quem impõe limites será honrado. Defina os seus, preserve o que é valioso e construa sua prosperidade.